Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, boa tarde. Muito bem-vindos aos que estão entrando, aos que nos seguem. Boa tarde ao Ricardo Gomes, nosso fiel seguidor, não é? Espero que tudo esteja bem com você. Muito bem-vindos a todos os que vão entrar aqui, que vão participar e que vão se inteirar com o tema, com o assunto, mas não só com o tema e o assunto, também fazer as suas contribuições, não é? Nós sabemos que, então, o CEPAC é aqui esse centro de comunicação, faz parte do Paulinas Cursos e está oferecendo todas as quartas-feiras lives de formação, de capacitação. Nós temos duas linhas de reflexão. A primeira é pensar a comunicação, então temos assim temas que dizem respeito a essa sociedade, à igreja e ao mundo, e nós vivendo nesse mundo como comunicadores, como seres humanos. Mas também ele traz e oferece, assim, algumas capacitações, algumas partes mais práticas. E hoje nós temos, assim, um tema muito importante, que é o protagonismo dos leigos na comunicação evangelizadora. E para falar disso, para nós temos também um leigo muito querido, muito jovem, mas muito experiente também, né? Que é o nosso Marcos Túlios. Bem-vindo, Marcos Túlios. Olá, irmã Joana. Desde já eu agradeço, viu, o convite do CEPAC para essa conversa. Me sinto muito feliz em poder colaborar com a reflexão e, claro, de dividir esse espaço com a senhora, quem eu tanto estimo, e também que tanto me inspira, e há muitos de nós comunicadores, né? Então, na sua pessoa, na pessoa da irmã Helena Coraza, o convite, né, que foi me dirigido pelo CEPAC, o meu agradecimento a vocês. Então, o Marcos Túlios, ele é publicitário, é coordenador nacional da PASCOM, então tem muita experiência por todo esse Brasil lá fora e também de contato com as pessoas, e é membro do grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB, o famoso GRECOM, onde ele contribui muito com reflexões, pesquisas, e fazemos um grupo muito bonito lá também, e de muito trabalho. Bem-vindo mais uma vez, Marcos. Bem-vindos a todos os que estão chegando agora. Nós temos, olha, a Rádio Web Mãe de Salvador, temos aqui o Celso Tomba, Maria do Rosário, Janina, Helena Coraza. A Helena Coraza é uma seguidora fiel também das nossas lives, né? Ela é muito, contribui e estimula muito. E outros que vão entrar ainda, que alguns já passou o nome aqui, mas são todos muito bem-vindos, e preparem as suas perguntas também. Perguntas que também vocês podem, às vezes, ter a resposta, mas gostariam que fosse conscientizado para mais pessoas na nossa igreja. Então, Marcos Túlios, para a gente iniciar assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você e colocar um pouco a temática, mas depois, naturalmente, o que você desenvolve fica muito livre, conforme também a gente já combinou um pouco, para ter um pouquinho de estrutura. Então, a gente pensa assim que falar de leigo hoje parece uma novidade, né?
Parece uma novidade e talvez tenha o seu aspecto de novidade, que depois você pode mencionar, talvez o como, né? Mas, olha, desde o Concílio Vaticano II é que se fala de leigos, etc. Eu vou deixar para você falar um pouquinho sobre isso, mas também vários documentos, né? Nós temos lá o Lumen Gentium, sobre a igreja, nós temos Apostolica in Actuositatem, a ação apostólica, é um decreto do Concílio Vaticano II sobre os leigos. Depois nós temos Christi Fidelis Light, temos muita coisa ainda assim. Por que será, então, que fica tão difícil assimilar, não só assimilar, mas como todas as instituições, mas agora nós estamos falando da nossa, né? Da instituição Igreja Católica, como é difícil, o que significa, o que tem ali no meio que muitas vezes nos atravanca ou então fica ralentando esse processo. E aí também, quem é o leigo? Aqui, protagonista, pode ser que alguma pessoa diga assim, mas protagonista, a gente quer dizer, né, protagonista, acho que você concorda, um sujeito do processo, né? Ele é um sujeito também, porque sempre ficou um pouco de lado. Então, a palavra é sua, fique à vontade, viu, Marcos? Obrigado, irmã Joana. E é interessante, né, a senhora nos inserir nessa temática, nos introduzir, já recordando o magistério da igreja, especialmente algo que é tão próximo de nós, não necessariamente temporalmente, o Concílio Vaticano II, né, mas que nós já estamos aí, iniciamos este ano a segunda recepção, né, o padre Agenor Brighenti tem dito isso em algumas escutas que eu estive dele, porque nós estamos celebrando 60 anos de início do Concílio Vaticano II, né, que foi de 1962 a 1965. Então, o protagonismo dos leigos e a ação dos leigos, podemos considerar que ela teve este grande impulso a partir do Concílio Vaticano II. Eu destaquei aqui alguns pontos do Apostolica Actuositatem, como a irmã Joana mencionou, né, que fala sobre a ação dos leigos, e especialmente aquilo que deve distinguir a nossa missão para que ela não seja especificamente um fazer por fazer. Eu acredito que um dos grandes perigos que a gente corre hoje na igreja é exatamente cair num ativismo pastoral, fazer as coisas, mas sem dar o verdadeiro sentido para o qual elas existem e para o qual elas devem acontecer na igreja. E quando a irmã Helena me fez o convite, né, para este momento e me apresentou o tema, o protagonismo dos leigos, eu fiquei pensando em duas perguntas, né? O porquê e o para quê. Por que o protagonismo dos leigos e para que esse protagonismo na ação evangelizadora e especificamente aqui no nosso caso na comunicação evangelizadora. A Apostolica Actuositatem, e é um documento que pode ser aí adquirido, né, de impressa ou até mesmo na internet, numa busca, né, o decreto mencionado pela irmã Joana sobre o apostolado dos leigos, ele traz, já no parágrafo 3º, algo muito interessante, né? O dever e o direito ao apostolado advém aos leigos da sua mesma união com Cristo cabeça. Ou seja, é uma forma de nós estabelecermos, vivermos esta união com Cristo. A nossa fé é cristocêntrica, a nossa ação pastoral deve ser cristocêntrica. Portanto, a vivência do laicato, o apostolado dos leigos, é uma forma de viver intimamente esta união com o Cristo, né? E então nós podemos e devemos estar unidos a Cristo e, claro, a igreja. Não há cabeça sem corpo e não há corpo sem cabeça. Então, quanto mais nós nos unirmos a Cristo como leigos, também nos uniremos enquanto igreja, enquanto membros deste mesmo corpo. O mesmo parágrafo, ele traz, muito interessante, a forma do exercício do laicato, né, desse apostolado. O apostolado exercita-se na fé, na esperança e na caridade.
aquelas que são conhecidas, chamadas de virtudes teologais. Então, é a partir delas, né, que nós exercitamos o nosso laicato. E isso vem também naquele comentário que eu fiz, do não cair no ativismo. Então, nós damos sentido a partir desta vivência, desta sinergia na fé, na esperança e na caridade. Agora, o que me parece mais oportuno para a gente pensar, a partir aqui do Concílio Vaticano II, é sobre a finalidade do apostolado dos leigos, né, o porquê desta missão, no parágrafo 8º, falando sobre a ação do apostolado, tem algo muito bonito, que é: toda a atividade apostólica deve fluir e receber força da caridade. Veja, fala-se das 3 virtudes, fé, esperança e caridade, mas que essa ação apostólica, ela deve fluir e receber força da caridade. Caridade é uma virtude que não pode ficar só no discurso, né? É o nome de Deus, né? São João já diz na sua carta, né? Se nós procurarmos assim o nome de Deus, nós vamos encontrar: Deus é amor, Deus é caridade. E caridade que não é só uma dimensão assistencial, mas a caridade é algo que brota do próprio Deus e que perpassa a nossa vida de leigos e leigas. E aí, mais adiante, no parágrafo 9º, né, nessa sequência, quando fala-se dos vários campos do apostolado, nós vamos encontrar especificamente um campo de missão, né? Ela fala: queremos lembrar dos principais: as comunidades eclesiais, a família, a juventude, o meio social. E como hoje a mulher tem cada vez mais parte ativa em toda a vida social, é da maior importância que ela tome uma participação ainda mais ampla também nos vários campos do apostolado da igreja, né? Eu quis chamar essa atenção. Nós celebramos ontem o Dia Internacional da Mulher, a quem eu quero felicitar, a irmã Joana, as religiosas e aos leigos e leigas as leigas, né, que estão aqui nos acompanhando, e dessa importância, né? Igreja é feminina, não só o substantivo, o nome, mas majoritariamente as nossas comunidades se compõem das leigas, das consagradas, das religiosas, que vivem e dão testemunho especificamente do seu batismo. E um outro documento que me parece muito pertinente também da gente olhar dentro desse magistério conciliar do Vaticano II é o Lumen Gentium, que é sobre a Igreja, né? Um documento sobre a Constituição sobre a Igreja. Lumen Gentium, que significa luz dos povos. E ali, uma observação preliminar é que, após a introdução, o primeiro capítulo, o segundo capítulo já traz a dimensão do povo de Deus. Antes de falar da hierarquia especificamente, fala-se do povo de Deus, desse sacerdócio comum dos fiéis, que você e eu vivemos, e não apenas aqueles que são sacerdotes por meio do sacramento da ordem. Então, nós falamos do sacramento, do sacerdócio, né, melhor dizendo, sacerdócio comum dos fiéis. No parágrafo 33, fala-se dos membros vivos, né? Os leigos são membros vivos deste corpo que é a igreja. Então, é importante nós pensarmos, a partir dessa reflexão instaurada há 60 anos, e que às vezes a gente pensa que ou é algo novo, ou que nunca apareceu, né? Mas que traz a essência dessa reflexão, ela está dada aqui. E quando pensava, né, o porquê do protagonismo dos leigos, por uma razão: pelo nosso batismo. Por consequência do nosso batismo, pela radicalidade do nosso batismo, que nós vivemos e damos testemunho, então, deste chamado. É preciso redescobrir esta essência batismal.
O batismo é a fonte de todas as vocações. A Igreja no Brasil, inclusive, em 2003, trouxe esse lema, né, como o lema do ano vocacional, e não apenas como um slogan, mas ele deve se converter num estilo de vida, uma vocação e um protagonismo que seja verdadeiramente batismal. E por quê? O para quê, né? Melhor dizendo, para que esse protagonismo? Eu acredito que é para evangelizar. Aquilo que o Papa Francisco traz lindamente, irmã Joana, na Evangelii Gaudium, parágrafo 176, que evangelizar é tornar o reino de Deus presente. Então, nós somos protagonistas, enquanto sujeito eclesiais, para que esta evangelização aconteça. E retomando a apostólica Tuositatem, para que nós encontremos e façamos fluir a força que vem da caridade. Então, muito obrigada por nos oferecer essa reflexão tão profunda dos eixos principais, porque quando se fala em leigo, não é, Marcos? Ainda permanece, agora que estamos conseguindo superar um pouco, mas é sempre bom dizer, né, que muitas vezes com a diminuição de sacerdotes, de padres, de pessoas que estão mais ligadas ao sacerdócio mesmo, não como o povo de Deus, como você falou, começam assim o leigo para trabalhar como se fosse aquela mão longa, né, do padre que continua na paróquia, etc. e tal, e coisa. E é muito, então, interessante isso que você diz sobre essa questão do não é o fazer. Lógico que depois a ação vem como consequência, né? Mas, sobretudo, é isso que os documentos dizem e que você chama a atenção, e eu gostei quando você diz, então, assim, que é o dever e o direito do leigo de pertencer a essa cabeça que é Cristo, então, a união com Cristo, que é o documento lá que nos fala isso, não é? Já no Concílio Vaticano II. E, então, sobretudo o viver, depois mais adiante você disse essa questão do batismo também, então, o leigo que é chamado a viver essa união com Cristo e também a forma com que ele é chamado a viver, né? Que se exercita nesse fluir de viver a fé, a esperança e a caridade, não é? Depois, então, que interessante, né? O Concílio Vaticano II também, num outro documento, vai chamar a atenção, como você disse, a Lumen Gentium, o segundo capítulo, considerando o povo de Deus, não é? Então, o povo de Deus, o sacerdócio comum do povo de Deus. E o leigo, então, ele não tem uma escala inferior. Ele não é simples, ele é para ser associado na obra apostólica e não simplesmente uma longa mão, né, que para fazer alguma coisa porque o outro não conseguiu fazer ainda. É muito importante fazer essa reflexão, eu acredito e agradeço que você tenha colocado esses eixos profundos para a gente entender esse sujeito do processo que é o leigo. Muito obrigada, viu? Então, vamos assim, antes de você continuar, talvez aqui a gente tenha algumas perguntas ou alguma coisa que diz assim, Wândia, aqui você poderia me ajudar? Se tem alguém que já quer perguntar alguma coisa? Acho que tinha visto aqui alguém, né? A Janaína, que nos diz, na teoria é linda a proposta do leigo na igreja, com tantos documentos que evidenciam esta necessidade, mas na prática deixa a desejar em diversos aspectos. Então, a Janaína é muito realista, né? Sim. Janaína, que inclusive a gente compartilha a missão de trabalho, de pastoral, né? E o que ela traz ele é muito importante, e eu acredito que seja reflexo de algumas questões até históricas. O primeiro é uma questão até linguística, porque a gente considera como leigo aquele que não sabe.
eu sou leigo em tal assunto. Né? Então, no senso comum a gente diz isso, então acaba criando uma imagem que não corresponde na nossa visão eclesial, na prática eclesial, aquilo que deveria ser o leigo. O leigo não é porque ele não sabe, mas é pela consequência, né, da sua organização nesse corpo místico na igreja. E dois outros pontos, né, que eu vejo que são bastante sintomáticos disso que a Janaína nos traz, o clericalismo, que o Papa Francisco condena, inclusive, como um grande mal. Na Assembleia agora Eclesial, que nós acabamos de viver, foi apontado a superação, o termo lá que aparece, inclusive, é a erradicação do clericalismo. E então é importante a gente perceber essa igreja ministerial e sinodal. O sinodal é caminhar juntos e unidos. Às vezes a gente caminha junto, mas não caminha unido. Está na mesma estrada, mas não está unido. Então é importante perceber isso. E o segundo, que também advém dessa observação que a irmã Joana fez, de que o leigo não é essa extensão do braço, mas é a corresponsabilidade na missão eclesial. O leigo não é servidor do sacerdote, do presbítero, do pároco, do vigário, nação evangelizadora. E, portanto, ali exprimem e testemunham o seu batismo, exprimem e testemunham o encontro pessoal que tem com Jesus Cristo e, portanto, o discipulado missionário que vivem. Eu estava entrevistando nessa semana o padre Manzato, né, professor da PUC São Paulo, para um programa que vai estrear agora na próxima semana, e ele falava de maneira muito bonita, irmã Joana, essa questão do discipulado. Não é vem e fica, é vem e vai. Vem, faz o encontro com Cristo e vai pelo caminho. Isso deve se refletir também na nossa dimensão do laicato. E quando eu falo também dessa questão da erradicação do clericalismo, infelizmente também acontece da gente cair no extremo, de fazer um processo de clericalização dos leigos que querem transformar a sua missão na igreja como se fosse um ministério ordenado, uma sacralização desta que é a nossa vocação batismal. Então é importante a gente ter a consciência de que somos membros vivos deste corpo e que colaboramos. Então passa por uma consciência formativa e também do processo de formação dos ministros ordenados, dos religiosos, religiosas, e também do processo de formação do laicato. É uma formação que acontece no caminho, não é uma formação que eu fiz, estudei, preparei, estou pronto, formado e vou. Não. O leigo, a leiga, o discípulo, a discípula, o missionário, a missionária, ele se forma o tempo todo o tempo no caminho, com Jesus e em Jesus, porque ele é o caminho. Então, só faz sentido nós pensarmos no protagonismo do leigo, na comunicação evangelizadora, na ação evangelizadora, quando nós tomamos consciência dessa incorporação que nós fazemos a Cristo e ao seu corpo místico e dessa dimensão ministerial na igreja. Olha, é tão assim, elucidativo e de grande importância os pontos que você coloca, porque realmente uma consciência formativa, né, tanto para o leigo como para outras instâncias da igreja também, né, a respeito do leigo. E também para esse cuidado de não fazer um clericalismo dos leigos, não é? Então, o encontro se dá no caminhar juntos e unidos, como você falou, definindo um pouco a sinodalidade, né? Mas, então, quando a gente vive essa fé em Jesus Cristo, essa união, não tem perigo de que algo pese um pouquinho mais do que o outro. Não existe a diminuição de ninguém. Existe o chamado para exercer uma ação apostólica, um chamado dentro desse corpo que é a igreja, e cuja cabeça é realmente Jesus Cristo. Então, os leigos, eles são
como você dizia, os corresponsáveis na ação evangelizadora. Acredito que essa corresponsabilidade ela precisa crescer muito dentro da nossa sociedade, especialmente da nossa igreja. E oxalá se multipliquem assim cursos formativos também para os leigos, não é? Porque às vezes os leigos são convidados para fazer o curso que é sobre os sacramentos, que é sobre isso, que é sobre aquilo, mas sobre quem é o leigo, qual é a missão dele, precisa também criar uma consciência para isso, você não acha? Eu concordo plenamente, irmã Joana. E isso me fez recordar um seminário que a gente realizou agora em dezembro com alguns teólogos e pastoralistas por meio do Serviço Teológico Pastoral. E o Dom Mol fez uma provocação muito interessante de que nós precisássemos, talvez, de fazer um congresso batismal. Nós já temos aí, estamos chegando ao 18º Congresso Eucarístico, né, que acontece este ano. Mas é preciso a gente pensar exatamente nessa formação do leigo e inserir, não criar, que às vezes é tudo tratado em caixa muito separada. Tal formação é para padre, tal formação é para religioso, religiosa, tal formação é para leigo. Ora, se somos todos membros de um mesmo corpo, discípulos do mesmo mestre, também necessitamos da mesma formação. Claro que alguns exigem formação específica para a atuação do seu ministério. Por exemplo, os leigos não precisam de saber como é que se escuta uma confissão, como é que se dá absolvição, mas aquilo que é a centralidade do processo evangelizador, da ação evangelizadora, é algo comum, é comum a todos os fiéis leigos, os ministros leigos e os fiéis, os ministros ordenados. Então, é preciso a gente romper com essa dicotomia, né? Ainda há um maniqueísmo muito forte, não só no nosso discurso, mas também na nossa prática de querer falar tal coisa é para padre, tal coisa é para irmã, tal coisa é para leigo, né? Eu fico pensando, às vezes, nos encontros que quantas pessoas estavam participando? Tantos homens, tantas mulheres e tantos padres. Ora, ou tantas irmãs. Pois é. É uma seleção, né? Seletivo, não é? Olha, aqui nós temos a Ana Cristina aí que diz assim: olha, caminhar juntos, caminhar unidos, há muitos anos venho observando que as palavras, movimentos e serviços das paróquias estão se tornando como setores independentes, faltando unidade do caminhar. Ana Cristina, isso que você diz é algo sério que a gente tem observado. Quando se perde essa dimensão do todo, do conjunto, do organismo. Há quantos anos a gente ouve falar de pastoral orgânica na igreja ou outros nomes que possam vir e que tenham esse sentido? Então, é o caminhar unidos. Mas, às vezes, nós somos muito movidos por sentimentos que são deveras humanos, como, por exemplo, vaidade, né, de pensar que eu não posso partilhar com o outro aquilo que eu poderia fazer junto com ele, porque eu não quero que ele tenha um reconhecimento que seria meu. Então, às vezes, a gente precisa de romper com aquilo que o Papa Francisco fala de um mundanismo que vem atingindo a igreja e que vai nos impedindo de caminhar, de viver essa unidade. E acredito que pensar e refletir esse tema é muito oportuno estando dentro desta esteira sinodal, né, que a gente está vivendo aí desde o final do ano passado até 2023, porque a metodologia, a dinâmica do caminhar junto, ela é um estímulo à vivência da unidade, principalmente para nós leigos que exercemos a nossa vocação batismal, independente da pastoral na qual nós atuamos, né? Eu falo isso também porque durante muito tempo eu atuava em mais de uma pastoral, às vezes na comunicação, na liturgia,
na pastoral da criança. Hoje o tempo não me permite mais, pela missão também de dinamizar a pastoral da comunicação. Mas é importante que a gente tenha esse sentimento de corresponsabilidade no caminhar junto, que passa pela escuta, que passa pelo sentimento, que passa no aprender com o outro e, claro, considerar-se sempre incompleto. Acredito que o sujeito eclesial, né, acho que é uma boa definição para a gente pensar o leigo, a leiga na igreja, ele está sempre aberto a algo novo. E isso só é possível porque é um dom do Espírito. É um dom do Espírito que nos permite estar abertos para acolher a graça do novo que acontece, seja na nossa realidade paroquial, diocesana, comunitária, mas se a gente não se abre ao Espírito, nós vamos ficar exatamente nesses mesmos processos. E um outro erro que eu penso é o terceirizar a responsabilidade. A gente está vivendo a campanha da fraternidade, que tem como tema educação, e é um espaço muito comum de terceirização da responsabilidade. A família que terceiriza para a escola, isso acontece também no processo catequético, e a gente sempre quer transferir também a culpa. A culpa do o leigo não ter espaço é por causa da hierarquia, é por causa dos padres, é por causa... Enfim. Mas não, precisamos de nos abrir também para que nós vivamos este processo e queiramos construir e crescer juntos. Se não tiver essa visão de todo, de unidade, de caminhar juntos, e acredito que aqui uma palavra expresse bem, porque também é o sinônimo da comunicação, que é a comunhão. Se não estivermos em comunhão, não conseguiremos superar essas barreiras. Isso. Então, o Marcos, é interessante porque nós falamos assim do leigo em geral, não é? Mas no nosso diretório de comunicação tem um capítulo especial que é o protagonismo dos leigos na comunicação evangelizadora. A gente percebe que algumas contribuições aqui já começam a ir para a linha da comunicação, não é? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dos leigos na comunicação evangelizadora. É muito provocante a gente pensar, e eu agradeço a toda a equipe, né, que gestou o nosso diretório, porque foi uma longa gestação. A irmã Joana fez parte desse processo, tantas mulheres e homens, e que dedicaram um capítulo para expressar o protagonismo dos leigos na comunicação evangelizadora. Eu queria retomar aqui, né, como base para esse protagonismo, a intuição bíblica que São João Paulo II traz lá no Sínodo de 1987, que gerou depois a Christi Fidelis Light, né, os cristãos fiéis leigos, que é o ide também vós para a vinha, o convite de Jesus. É um convite que é extremamente atual. O ide também vós para a minha vinha, independente do tempo e do lugar, ele é extremamente atual para nós. E aqui, pensando especificamente no processo da comunicação, né? A ação dos leigos no mundo, nesse ambiente, seja no âmbito técnico de trabalho, mas especificamente no nosso ambiente pastoral, né? O quanto é importante nós, enquanto leigos, trazermos viva essa mensagem do Evangelho, que é uma pessoa e que deve ser uma configuração da nossa vida para o nosso ambiente de comunicação. E ali tem alguns tópicos muito importantes para a gente pensar, ou seja, como é que eu vou viver esse protagonismo leigo na comunicação? Como é que vai acontecer essa ação no mundo? Acho que reforça aqui um ponto que nós já trouxemos, que é a dinâmica da formação, a importância de nos formarmos para uma comunicação que seja eficaz, que seja eficiente, uma comunicação que seja radicada no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, uma comunicação menos tecnicista, que não se preocupe apenas no modus operandi, no apertar de botões, mas que se preocupe exatamente na sua missão enquanto evangelização. Afinal, Puebla já nos lembra, né,
evangelizar e comunicar, comunicar é evangelizar, evangelizar, por conseguinte, é comunicar. O protagonismo dos jovens, né? A presença ativa dos jovens, nós percebemos que a PASCOM, especificamente, é um espaço de atuação muito grande dos jovens. E é muito democrática, porque nós encontramos jovens de todas as idades, desde os jovens de 8, 10 anos até os 70, 80, 90, não tem idade. E a consciência que nós devemos ter é que, enquanto protagonistas, sujeitos eclesiais ativos da comunicação, não podemos nos sentir como um apêndice da igreja. Acredito que todo esse trabalho de evangelização no campo da comunicação, agora a pandemia trouxe à tona muito isso, é a consciência que o leigo na comunicação, ele não é um apêndice, não é algo que está externo, nem à estrutura e nem à dimensão, à ação evangelizadora na sua paróquia. Mas ele é parte. Ele precisa de estar ali junto, bebendo da fonte com a comunidade. Ou seja, eu só vou viver esse protagonismo na comunicação evangelizadora na medida em que eu me integro verdadeiramente na comunidade de fé da qual eu participo, em que eu estou junto com a comunidade, com aquele que guia a comunidade, né, com o pároco, com o vigário, com as religiosas, os religiosos que ali atuam, e não vejo a minha missão apenas como algo operacional, mas ela é essencial, ela é vital para que esse processo aconteça. O diretório traz a dimensão da família, e eu queria destacar aqui um parágrafo desse capítulo 5º do nosso diretório, que é o parágrafo 138, que fala exatamente desse incentivo para que se constitua a pastoral da evangelização como estratégia privilegiada da ação evangelizadora. Olha que expressão bonita. Estratégia privilegiada da ação evangelizadora. Não significa que privilégio é porque nós somos melhores, mas é porque nós temos uma oportunidade ímpar de viver o evangelho e a nossa vocação. E complementa o texto. A existência dessa pastoral só é possível graças à colaboração dos leigos presentes nas comunidades que assumem as várias atividades da comunicação. Planejamento, a gestão e a ações específicas, como a acolhida dos fiéis, notícias, boletins e outros caminhos que traz aqui esse parágrafo. Então, pensar o protagonismo leigo na comunicação evangelizadora é nós pensarmos que a PASCOM, ela não é, insisto, um apêndice na estrutura eclesial, mas ela é uma estratégia privilegiada da ação evangelizadora. Então, nós atuamos na PASCOM ou em qualquer outra pastoral, não é porque o padre não tem tempo para fazer, não é porque o padre não pode fazer, mas é porque é um espaço privilegiado para que nós possamos verdadeiramente viver essa vocação, essa missão. Eu acredito, irmã Joana, que isso parte muito da nossa consciência, né, desse processo formativo constante e contínuo. Não é à toa que a formação aparece como um eixo também da pastoral da comunicação, para que nós, no caminho, nos formemos e tomemos consciência desta ação que devemos ter. Sem dúvida nenhuma, Marcos. Até fica assim emocionante. Você é um apaixonado também pela comunicação, não é? Pela evangelização através da comunicação e com a comunicação. E como a gente sabe que você também vive, né, uma espiritualidade muito profunda, por isso pode falar assim com tanta paixão e nos transmitir essa paixão, deixando-nos muito contentes e entusiasmados. Aqui tem a Gisela Azevedo, que diz assim, ó: leigo, para crescer, precisa querer.
É verdade. Gisele, excelente comentário. Para crescer, precisa querer, né? O desejo. O desejo de crescer, de aprender para ser. Tem, inclusive, um livrinho pode parecer pejorativo, né? Mas é porque a edição era pequena, mas é um grande conteúdo do Padre Libânio, A Arte de Formar-se. Eu me lembro que eu li esse livro há aproximadamente uns 20 anos e ainda trago muitas marcas dele, né? Do aprender a ser e do aprender a formar-se. O formar-se enquanto esse sujeito eclesial e o desejo. Muitas vezes nós queremos aprender o como fazer, somente. A gente está na era dos tutoriais. A gente acha até como amarrar sapato. Então, se alguém tem dificuldade, vai achar facilmente, e talvez até com crianças explicando como é que se amarra os cadarços de um sapato. Mas é preciso ter esse desejo, esse querer para algo mais, né? Por isso, o porquê e o para quê. Se nós não tomarmos consciência disso e pensarmos apenas que é algo operacional, funcional, nós vamos reduzir muito. Então, é preciso querer. É aquele empurrãozinho, né? O incentivo que a gente tem procurado dar para que as pessoas procurem se formar e não queira apenas o como fazer, o como produzir uma arte, como fazer uma transmissão. Claro, são meios, não podem ser fim. A nossa missão não morre ali, mas elas devem nos levar além. E quando eu compreendo a razão disso, a arte que eu produzo, a transmissão que eu faço, o texto que eu escrevo, a fotografia, ou o programa que eu faço no rádio, ou o podcast que eu produzo, eles vão ser exatamente esse instrumento, vão ser um meio eficaz, né? O diretório traz a expressão da comunicação eficaz, a ação comunicativa no ambiente da igreja para que ela seja uma comunicação eficaz, nos formar para uma comunicação eficaz. O parágrafo 126 do Diretório de Comunicação. Eu achei assim, muito importante também quando você faz essa questão de chamar a atenção que o leigo, e também, portanto, também a PASCOM, o leigo na comunicação ele não é um apêndice da igreja, né? A gente sabe que tem muitos PASCOMs que têm muitas dificuldades assim com o seu pároco ainda, né? Aí, por falta de conhecer o que é realmente a PASCOM, etc. Enfim, e aí, muitas vezes, o leigo se sente, não é só diminuído, mas sente que a sua missão, então, é fazer, é tirar fotografia, fazer isso, fazer aquilo, é quase que procurando uma fuga para poder ser útil, né? Mas, ali na paróquia. E, no entanto, o leigo, ele... Isso que você disse que é muito importante, ele é parte, ele não é um apêndice da igreja. Então, que a PASCOM é uma estratégia privilegiada para comunicar o evangelho, não é? Isso tudo precisa também de uma formação, que várias vezes você falou aqui. E então não é simplesmente quem sabe lidar com uma máquina que vai lá e pertence à PASCOM. Pode começar a pertencer, mas é muito mais... muito mais exigente, precisa criar uma consciência, não é, do que é. E aí achei muito interessante você lembrar algo que é tão comum e que às vezes a gente não lembra, né? Essa mistura da linguagem, não é? O leigo é um leigo no assunto, é mesmo. Não, isso aqui eu não sei, porque eu sou leigo no assunto. Essa questão de marginalização das questões, do não deixar entrar dentro, isso pega bem, né? E foi criando um certo assim conceito, um misunderstanding, quer dizer, uma má compreensão, má interpretação do que significa o leigo, não é? E hoje eu sinto, irmã Joana, que isso se tornou tão arraigado que se torna, às vezes, até difícil, né, de combater. Recentemente, a CNBB
trouxe também um documento sobre os leigos e leigas, né? Sal da terra, luz do mundo, para nós, ou seja, é um processo, é um trabalho hercúleo que a gente tem para reafirmar aquilo que está na essência. Ou seja, é como fake news, que a gente, além do trabalho de dizer a verdade, a gente tem que desmentir as mentiras, né? Desdizer as mentiras. E às vezes é isso, a gente tem que ficar pensando, fica igual o cachorro correndo atrás do rabo em busca da autocompreensão, daquilo que deveria ser, de fato, a nossa vivência, mas que se tornou tão arraigado. E eu acho que nós, comunicadores, eu acredito que nós, comunicadores, precisamos ir mudando essa mentalidade no nosso dia a dia, na nossa prática. Quando encontrar, acho que é educativo, é formativo, é discipular. Quando nós encontrarmos com alguém que porventura use isso, a gente olha, não é bem assim, né? Eu sou leigo no assunto, não é uma correção fraterna, não para dizer que você sabe mais, mas para que isso se torne realmente uma cultura no ambiente eclesial, no ambiente cultural, de trabalho, enfim, mas que a gente possa romper exatamente com essa visão bastante distorcida que se tem do que é ser leigo. É aquele que não sabe, aquele que não está preparado, e que é só um auxiliar. E existe isso, e existe também o perigo de se usar isso para se omitir, não é? Então, por exemplo, vocês aqui entendem, eu sou leigo no assunto, e aí, então, eu não me comprometo, eu não me envolvo. É um risco muito grande da gente cair nesse oposto mesmo, né? A terceirização do trabalho. Não, vocês fazem, né? Eu não preciso de me dar conta disso, tem você que faz. E isso não é nada evangélico, não é nada discipular, né? Eu gosto muito dessa palavra do discípulo. Até o nosso português traduziu ela como aluno, né? Mas aluno é uma palavra meio estranha, porque aluno é aquele que está ausente da luz, né? Mas o discípulo não, é aquele que caminha junto. No latim, aluno é discípulo. E nós, muitas vezes, aqui no português, não fazemos com que os alunos sejam discípulos, mas estabelecemos uma relação até de distanciamento, né? No processo educativo, no processo pastoral. Então é preciso recuperar essa dimensão do discipulado, porque ela nos compromete. E aí nos faz com que a gente não caia, né, nesse erro, nesse risco de pensar que eu não devo me comprometer com algo porque tem alguém que faça. E isso vai dando vazão para que fiquem muitas pessoas de braços cruzados nas nossas comunidades, que participem da pastoral do banco. E nós, leigos e leigas que atuamos, acredito que devemos ter muito essa dimensão do discipulado e de fazer discípulo. É uma expressão de protagonismo, que é o de ir e chegar até o outro e também de convidá-lo, de torná-lo participante. Eu acredito que muitas pessoas que estão nas nossas igrejas, participando das nossas comunidades, elas não participam de pastoral, não é porque elas não querem, mas é porque elas não têm oportunidade. A gente vai loteando, muitas vezes, é o risco da clericalização dos leigos, né, também, de lotear os nossos espaços, de sermos os donos de tal pastoral, de tal movimento, e que as pessoas se sentem até acanhadas de participar. E aí é preciso olhar para Jesus, viver o discipulado centrado na pessoa dele e fazer como ele. Quando ele chamou os discípulos, ele não fez ali apenas um anúncio em alto-falante. Não, ele foi até aquela realidade. E aí eu penso, né, na Pascom, às vezes um ou outro chega por meio das nossas redes sociais, tem só 2 agentes, como é que a gente faz? Então, eu sempre procuro dar esse conselho, irmã Joana. Olha, observe a comunidade que você participa. Vai ter alguém que está ali sempre, mas que está só participando da missa, que não atua em nada. Chegue até aquela pessoa, descubra o nome dela e convide-a para participar. É algo que exprime afetuosidade
e que tem um resultado muito efetivo no processo de evangelização e, claro, mostra que a nossa experiência de protagonismo não é exclusiva, não é para aparecer, mas é exatamente o de tornar discípulo, de fazer discípulo. Sim. O nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria de colocar aqui, várias pessoas falaram, e eu vou reproduzir essa do Ricardo Gomes, que diz assim, muitas vezes nós ficamos focados na produção do conteúdo, esquecendo a dimensão da espiritualidade. Então, quem sabe a gente também pode fechar com essa necessidade que o leigo tem da questão da espiritualidade. Assim, também Ana e outros já se referiram a esse assunto. Sim, é muito importante isso que o Ricardo traz, porque os eixos da PASCOM, espiritualidade, formação, articulação e produção, eles não são para serem vividos de forma independentes, mas eles só têm sentido na medida em que se articulam. A espiritualidade dá sentido a todos eles, nos diz o diretório. Ela abraça, abarca, e é preciso que eles estejam integrados. E aí, talvez, dentro disso que o Ricardo traz, nessa dimensão da espiritualidade, eu trouxe aqui 3 pontos finais, né? Não no sentido de concluir, porque é um assunto que nos abre para um horizonte muito fecundo, uma estrada muito fértil, mas talvez 3 conselhos que eu gostaria de deixar enquanto leigo atuante na comunicação evangelizadora. Primeiro é o testemunho do Evangelho. O Evangelho que penetra a nossa vida. Não é nós querermos possuir a palavra, mas é sermos possuídos por ela para que ela seja um sinal na vida das pessoas. O segundo, ou seja, nós testemunhamos o Evangelho para ser um sinal de comunhão. O protagonismo leigo na ação evangelizadora, na comunicação evangelizadora, ele é uma expressão do ser igreja, comunhão como expressão daquilo que é a nossa missão de comunicação. E trazendo aqui um último ponto, retomando Apostólica Actuositatem e também o nosso diretório de comunicação, é preciso comunicar a serviço dos pobres. Essa palavra apareceu agora não porque ela, por último, não porque ela seja menos importante, mas porque ela dá sentido à nossa vivência de fé, à alimentação da nossa esperança e à prática da nossa caridade. O comunicar a serviço dos pobres, comunicar para os pobres, comunicar com os pobres e, acima de tudo, comunicar pobre. Não porque é desprovido, mas é porque é rico, é cheio de sentido. E acredito que isso, sem dúvida, é uma forma de expressar a nossa espiritualidade na comunicação. Fantástico, diz alguém aqui, sabe? Fantástico. Realmente, e alguém também diz, pena que o nosso tempo está acabando, não é? Olha, eu acho que você, na minha opinião, fechou com chave de ouro, né? Mas também transmite muito a vivência de um leigo que é engajado, que vive realmente, não o leigo ser leigo no assunto, mas um leigo envolvido que não é apêndice da igreja, não é? E a gente também faz votos, não é? Que você continue ajudando muitas pessoas a despertarem para essa, não só formação, mas para essa vivência do leigo, né? A gente sabe que você vai em tantos lugares, agora se a pandemia vindo um pouco menos, quem sabe também presencialmente, não é? Mas a gente sabe que você é muito, muito ativo. Nós queremos, então, agradecer muito, Marcos, ter aceito o nosso convite, tudo que você colocou aqui hoje, que é muito vital e que tem raízes muito profundas e também teológicas, não é? E esses conselhos que você deixa no fim, o testemunho do Evangelho, né? Sermos possuídos pela palavra. A palavra vai nos transformando, não é? Ela vai nos despojando também. E acho que você concorda, não é possível, não, por exemplo, numa paróquia, se nós não vivermos isso,
não dá, os setores vão sempre ficar na competição de setores, não é? Precisa esse despojamento, esse acercar-se e deixar que a palavra nos transforme. E para ser esse sinal de comunhão, de comunicação, né? É a palavra que vai fazendo dentro de nós, como você bem expressou, e comunicar a serviço dos pobres. Às vezes a gente tem assim, porque estamos vivendo em tempos muito difíceis, a gente pensa muitas vezes que pobres é só na questão da estratificação social. É lógico que isso é muito pungente, sem dúvida, né? Gente passando fome, gente isso, gente aquilo. Mas vamos pensar nessas periferias existenciais que o Papa Francisco fala, periferias existenciais, que é essa pobreza interior que vai deixando a vida sem sentido e, portanto, a gente ouve tanta desgraça, suicídios e tantas pessoas cometendo algumas coisas que a gente diz, mas não é possível ao ser humano, não é? Mas como é isso? É uma pobreza muito grande. Então, esse serviço, comunicar a serviço dos pobres, é o comunicar, sobretudo, a essas existências que estão nas periferias do que significa a vida, não é mesmo? E aí você, então, quiser dizer uma palavrinha final, e a gente agradece a sua presença, como de todos aqueles que participaram e que vão divulgar ainda mais depois, porque essa live fica no YouTube, e também convidem outros para fazer este curso que está lá no Paulinas Cursos, e você encontra, faça os outros participarem também. Irmã Joana, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, né, o CEPAC, a senhora, a irmã Helena, agradecer a tantos que manifestaram aqui atenção a este momento, que nos ofereceram a sua escuta, às pasconeiras e aos pasconeiros, né, eu pude ver aqui que tem muitos agentes da Pascom acompanhando, aqueles que já são fiéis seguidores do CEPAC, deixemos-nos apaixonar, abramos o nosso coração ao Espírito, para que assim a nossa missão possa realmente fluir e dar frutos, muitos frutos, de testemunho e de amor ao Evangelho. Muito obrigado, Marcos Túlio. Olha aí, vamos entrando assim na mística da comunicação, porque o que o Marcos falou agora é viver a mística da comunicação. Muito obrigado, Marcos, que o Espírito Santo continue lhe inspirando e você fazendo tudo muito bem, que lhe pede, o Espírito lhe pede ainda, como enviado, como comunicador. E nós agradecemos muito as pessoas que participaram. Contamos com a sua participação para a próxima quarta-feira, onde será continuada essa questão da pastoral da comunicação, dentro com temas relacionados ao curso EAD, que você encontra lá no Paulinas Cursos, e que será também mais especificado o que é uma pastoral da comunicação, talvez também como planejá-la. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus.